Olá, hoje vamos falar sobre ocupação das áreas urbanas, principalmente áreas que foram ocupadas por invasões, tanto de morros quanto de áreas alagadas, áreas de preservação permanente. Para falar sobre esse assunto, nós temos aqui a presença da arquiteta, doutora em arquitetura e urbanismo pela Universidade de São Paulo, paisagem e meio ambiente. Obrigado por ter vindo aqui, Isabela. Eu que agradeço a oportunidade. Um assunto que desperta muito curiosidade nas pessoas é como as cidades hoje se organizaram, como que nós temos a composição das cidades, as áreas que foram frutos de invasão, que foram frutos de processos de ocupação, que ocorreram de uma forma desordenada. Aqui no Espírito Santo nós temos um caso emblemático, que é o caso de São Pedro, né? E nós vimos que a senhora tem uma tese, inclusive, de modernidade e assimetria da paisagem, falando sobre ecossistemas da Bahia Noroeste, aqui na região de São Pedro. Mas antes, a gente gostaria de fazer uma rápida revisão histórica da questão do surgimento das favelas no Rio de Janeiro e aqui no Espírito Santo. Como que esse processo de favelização começou a acontecer no Brasil, principalmente no estado do Rio de Janeiro? Sim. Fazendo esse resgate histórico, né, do processo de favelização, podemos dizer que a favela é genuinamente carioca. O surgimento das primeiras favelas consta ainda do século XIX, 1892. Nas áreas centrais do Rio haviam grandes cortiços. E o Brasil, ele sempre teve como imagem a Europa. Ele tentava retratar, né, uma imagem mimética do que acontecia nos países centrais, especialmente na França. E na França, o Haussmann já havia dado prosseguimento às grandes intervenções urbanísticas, né, abrindo grandes avenidas, bulevares, saneando a cidade de Paris. E aqui no Rio de Janeiro, no final do século XIX, também se inicia esse processo. Então, no final do século XIX, 1892, nós tínhamos 600 cortiços na área central do Rio, e o prefeito, então, Barata Ribeiro, ele tenta sanear e retira esses cortiços da área central. E essa população que estava instalada nesses cortiços, eles vão ocupar o Morro da Providência. Então, o Morro da Providência é considerado uma das primeiras favelas do Rio de Janeiro. E daí, esse processo de favelização, ele se torna mais intenso quando se inicia então o Rio de Janeiro passa a ser capital, né, da República. Sim. E daí atrai uma série de imigrantes, e essas pessoas começam a se instalar em áreas que estão excluídas da área formal, né, de mercado imobiliário formal. Então eles começam a ocupar os morros, e isso é um processo que se deu gradativamente dos anos 40 até os anos 70, um crescimento muito vertiginoso na ocupação desses morros. Sim. E a configuração do Rio de Janeiro, né, de orla e morro, que são os pão de açúcar, né, ela define justamente, ela deixa muito aparente essa exclusão social, porque os morros estão inseridos dentro das áreas nobres, que são as áreas de praia litorânea. Então dá muito contraste entre o morro, com essas unidades habitacionais precárias, e as áreas, né, mais nobres de renda maior. Então o que acontece? Já no governo do Carlos Lacerda, final dos anos 60, 70, há uma preocupação de remoção, há uma política de remoção dessas favelas. Porque sempre... Na década de 60 e 70? 70, mais ou menos 70, existe uma política de remoção, transferência, né, pelo próprio sistema de habitação, né, o sistema financeiro de habitação, que esse vigorou o BNH de 64, mais ou menos na época do regime militar, e foi extinto em 86. Então, o sistema financeiro de habitação criou uma série de condições de propiciar, através de
cadernetas de poupança e recursos dessas cadernetas, mas só que ele ficou inadimplente. Então, de uma certa forma, houve essa política de remoção, porque é o seguinte, é interessante explicar, Almir, que no começo, quando essas favelas começaram a se instalar, na década de 50, havia assim, uma interatividade entre os moradores, uma política de vizinhança, as pessoas, né, elas tinham uma convivência pacífica. Era uma comunidade mais harmônica, né? Mais harmônica, com uma certa tradição, e aí havia essa harmonia nas favelas, até a década de 70. E aí começou também a formação de uma consciência mais política, de solicitar o poder público melhorias para essas favelas. Sim. O Espírito Santo teve uma participação nesse processo de formação de favelas no Rio também, né? O Espírito Santo. Porque parece que nesse período de que houve, na década de 60, em 66, depois de 66, quando o governo federal fez a política de erradicação dos cafezais aqui no estado, muita gente, principalmente do sul do estado, que saiu da lavoura, que não tinha emprego, foi buscar um emprego no Rio de Janeiro. Né? Justamente nessa década de 60, 70, eu me recordo bem, o Rio de Janeiro era o polo, né? O polo de atração, tanto da classe média, renda alta, porque lá havia serviços, comércios, que aqui não existia. Sim. E considero também que deve ter havido uma boa parte de migração do estado para o Rio de Janeiro. Não só do Espírito Santo, como de outros estados. Então foi essa época, de 60, 70, até início de 80, que houve esse crescimento gradativo das favelas e adensamento das favelas, né? Favela da Rocinha e Pavãozinho. Brizola foi um dos primeiros pioneiros a fazer um trabalho com a favela do Pavãozinho, que tipo no sentido de reestruturar essa área ocupada, levando infraestrutura, mas de uma forma diferente dos outros governos, que era simplesmente a remoção. Quer dizer, remoção para mascarar, de uma certa forma, aquilo que não era bem visto aos olhos, né? O Rio de Janeiro... Essa política de remoção não deu certo? Na verdade, porque no final dos anos 80, essas pessoas, elas começaram, houve no Brasil uma política de associativismo, né? As comunidades, elas começaram a se fortalecer para reivindicar aquilo que elas necessitavam. Porque foi junto com o processo de reforma urbana, que depois teve seu ápice na Constituinte, de 88, que aí a função social da cidade, ela passa a ser incorporada no artigo 182 e 183 da Constituição Federal de 88. Então, até a Constituição Federal de 88, houve todo um processo de articulação dessas periferias, dessas comunidades, no sentido de reivindicar esse mínimo, né, as condições mínimas de habitabilidade. Sim. Que teve, né, que graças a Deus foi respaldado pela Constituição Federal, nos seus capítulos 182 e 183. Sim. Mas até então era uma política de remoção, porque a favela não era benquista, né, a imagem do Rio de Janeiro, mas não teve como impedir, porque quanto mais... Houve até, de certa forma, depois dos anos 80, uma redução assim, em percentual de 2,5% de decréscimo desse adensamento. Sim. Por quê? Elas começaram a ficar muito adensadas, então houve no sentido de migrar para áreas mais periféricas, né, aos grandes centros. Então, loteamentos clandestinos. Então, as pessoas não ficavam só mais concentradas no morro, que estavam, de certa forma, bastante densificado. Eles começaram a procurar mais áreas periféricas, como a Baixada Fluminense, e aí são mais longínquas dos centros de serviços, mas elas ofereciam também condições de se instalar a baixo custo, muitas vezes loteamentos clandestinos. Então, começa a haver uma favelização mais periférica, mais estendida. Então, a cidade passa a ser
um prolongamento muito mais extenso do que era antes, mais centralizado. Certo. E aqui no Espírito Santo, quer dizer, nós temos um processo de favelização também pelos morros e depois a ocupação de manguezais. Nós vamos a um rápido intervalo, voltamos já com a nossa entrevista. Fique conosco.